né, os sindicatos bancários, nós fizemos um levantamento a partir dos dados, né, que são disponíveis, né, da Previdência Social, e fizemos um levantamento até 2015, né, a receita previdenciária está na ordem de 364 milhões de reais. Né, isso só a receita previdenciária, que é a contribuição, né, do trabalhador e dos empresários. Só que é importante a gente também salientar, né, que a receita para a Previdência não é só a contribuição do trabalhador e do empregador. Né, tem a contribuição sobre o lucro líquido, né, das empresas, também faz parte dessa estrutura previdenciária, né, o COFINS, né, o PIS/PASEP, né, quando tinha a CPMF também fazia parte também da estruturação desse fundo. Né, tem a questão de receitas, né, que são de órgãos de seguridade social. Essa arrecadação deu um valor de quase 703 bilhões de reais, né, até no ano de 2015, comparando. Quando você olha, né, para as despesas, de toda a despesa que tem para a questão previdenciária, né, está na ordem de 683 bilhões de reais. Então, olhando só esses dados aqui, do ponto de vista de arrecadação, né, que o governo do federal faz, né, das contribuições dos trabalhadores, dos empresários, dos impostos que estrutura a Seguridade Social e as despesas que tem, né, podemos afirmar que não existe déficit hoje na Previdência Social. Então, que são dados, né, do próprio Ministério da Previdência, né, dados também que tem da Receita Federal, né, do Ministério da Fazenda, demonstrando que não existe déficit hoje. Então, querer fazer a reforma da Previdência num momento como esse, né, podemos afirmar que não há necessidade do governo federal querer mexer na Previdência como o Temer está propondo. E é importante também, Fernanda, Cortar responsavelmente. como o Marinho comentou, assim, foi 22 bilhões de empregos que foram gerados durante os 8 anos do governo do presidente Lula e os 4 anos da presidenta Dilma. Né, e nesses 22 bilhões de emprego, né, teve um investimento muito forte no país em infraestrutura, né, portos, aeroportos, investimentos na agricultura, quer dizer, a agricultura familiar foi potencializada, o agronegócio foi potencializado, né, teve investimento na habitação, né, os programas de Minha Casa Minha Vida, não era só para Minha Casa Minha Vida entidades, também muitos trabalhadores, né, de classe média foram beneficiados com o programa habitacional. Né, a presidenta Dilma, o presidente Lula, fez um movimento forte de injeção de crédito no país, o Marinho, inclusive, no Ministério do Trabalho também ajudou a patrocinar o empréstimo consignado, que foi uma forma de você resolver a dívida do trabalhador para ele poder, né, ter poder de compra para investimento. A estruturação do MEI, do microempreendedor individual, né, a estruturação do Simples Nacional. Né, então foram várias medidas, vários programas que foram feitos, tanto na micro e na macroeconomia, que criou condição de gerar 22 milhões de emprego, e isso potencializou, né, mais pessoas no mercado de trabalho. Né, e com isso foi criando condições de, a partir da estrutura previdenciária, também ter uma série de programas sociais, né, que eram pagos a partir da Previdência Social. Então, né, quando você faz com que o Brasil cresça, né, esse déficit que hoje o Temer fala que existe, que o governo tenta insinuar que tem, na verdade esse déficit ele não existe. Né, como o Marinho falou, cresceu a economia, automaticamente você cria a condição, né, de sangrar, né, esse déficit virtual que o governo diz que tem. É importante também, quando fala das saídas, quando a gente pensa na Previdência, hoje nós temos uma Previdência que está assim, você tem mais jovens trabalhando e mais pessoas, né, aposentadas. E esse movimento ele vai acontecer daqui uns 20, 30 anos, vai inverter. Você vai ter mais gente, né, quer dizer, ou talvez a mesma quantidade de pessoas trabalhando, as mesmas pessoas, né, aposentadas. E às vezes o pessoal fica comentando, mas as pessoas que vão vir para o futuro não tem como sustentar, né, a aposentadoria de quem está. Esse é o argumento que eles têm para fazer a reforma da Previdência. Né? E, de novo, é uma inverdade. Né? Porque em 88, né, uma parcela dos servidores, dos trabalhadores rurais, não tinha direito à Previdência Social. E o que o legislador, o que os deputados fizeram naquela época? Então, não vamos criar impostos, né, ou a partir dos impostos que o governo já tem, tira uma parte que é para financiar a Previdência Social. Aí o Marinho está comentando a questão da política. Né? Se você pensa em pegar hoje a política fiscal, o que diz, né, a teoria da política fiscal? Todo o dinheiro arrecadado, né, pelo Estado, que contribuição sobre o lucro líquido, imposto de renda, né, a questão da DRU, porque todos os impostos federais que tem, quando o governo ele arrecada esse recurso, o que a política fiscal fala? Você tem que arrecadar esse recurso,
E esse recurso tem que ser redistribuído para melhorar a condição de vida das pessoas, né? Esse tem que ser o papel do Estado a partir da política fiscal. Então, o que teria como possibilidade, inclusive pensando na Previdência daqui 20, 30, 40 anos? Né? Agora o governo Temer está vendendo o pré-sal. O pré-sal ele seria investido para quê? Para a saúde e para a educação. Todo recurso que viesse do pré-sal, investe aonde? Saúde e educação. Vamos imaginar, depois de 20, 30 anos, tendo um investimento pesado em saúde e educação, né, hoje a criança, né, vai estar envelhecendo, não vai precisar mais de tanto gasto com a saúde infantil, né, como gasta hoje. Né, não vai gastar tanto, né, com a estrutura de educação como gasta hoje. Então, esse recurso do pré-sal, daqui a 20, 30 anos, ele ia estar, em tese, sobrando. Né, porque você ia pensar em novos investimentos. Então, esse recurso do pré-sal podia ser deslocado também para a Previdência Social. Pensando na lógica do que o governo federal arrecada e como é que ele redistribui para a população, o Estado poderia pensar uma ação, né, de criar condição, a partir do recurso que vem, né, do subsolo, que é o caso do petróleo, né, que é o caso dos minérios. Né, você tem hoje muitos minérios ainda no Brasil que estão quase, né, passou para ser explorado pelos chineses, né, por outros países, né, que essa riqueza mineral que nós temos hoje no país, né, ele pode virar a ser estruturado para ser um fundo, né, de garantir que futuramente, daqui 20, 30, 40 anos, as pessoas possam, né, manter uma boa aposentadoria a partir dos recursos naturais que o Brasil produz. Então, esse recurso que hoje iria para a saúde e para a educação do pré-sal, daqui 20, 30 anos, esse recurso poderia estar indo para compor também esse fundo da Previdência. Então, assim, saídas e soluções você pode construir. E ainda, Fernando, quando se fala em Previdência Social, muitas vezes o pessoal comenta só a questão da aposentadoria. Sim, que é o ponto mais sensível. Não é. Quando você fala para o trabalhador, quando você fala em Previdência Social, você está falando da licença maternidade, né, vem a partir, né, da Previdência Social, o seguro-desemprego, o LOAS, né, o Bolsa Família, né, um trabalhador, quando ele sofre um acidente, o auxílio-doença é pago também, né, pela Previdência Social. Então, quando o Temer trabalha e vai tentar desmontar a Previdência Social, ele está mexendo diretamente, né, com a vida do trabalhador. Não é só questão da aposentadoria. Ele não está pensando só no longo prazo, ele está mexendo com o trabalhador já no curto prazo. Tem muita gente agora, né, que está indo passar na perícia do INSS, já tem uma orientação clara do perito, né, para dar alta para todo mundo. Né, e milhões de pessoas, né, que hoje não têm condições de voltar para o mercado de trabalho, né, que tem problema mesmo, ou perdeu o braço, ou perdeu a perna, não consegue. Né, tem pessoas que estão sem pulmão, né, quer dizer, está comprovado lá que não tem condições de voltar para o mercado de trabalho, estava, né, licenciado pela Previdência Social, né, e agora, né, a orientação do presidente Temer é, né, dar alta. Está tendo acontecido. Né, você pode ver, qualquer pessoa hoje que passa pela Previdência do INSS hoje, está tendo alta. E essa é uma determinação do governo. Então, não importa se você não está em condição de voltar para o mercado de trabalho, porque não está, e eles estão dando alta para a maioria, porque é uma orientação, a lógica dele, vou tentar reduzir o déficit. Só que eu falo, o papel do governo é atender a população que mais precisa do Estado. E essa população é a população que mais precisa. Agora, tem o LOAS. Né? O LOAS, quem é que tem direito ao LOAS? Uma pessoa com deficiência na família, né? Ou um idoso que não tem condição de renda. Né? Tanto que o prazo agora para fazer o recadastramento agora é até o final do ano. Se a pessoa não fizer o recadastramento, já tem uma orientação do governo de cortar praticamente o recurso, né, do LOAS, que é as pessoas hoje que são, né, idosos, né, que precisam desse recurso para a sua sobrevivência, a orientação do governo é cortar. Então, quando a gente fala em mexer na reforma da Previdência, está falando de uma série de direitos que não é apenas a questão da aposentadoria. Sem dúvida. Você pode combinar as duas coisas. Né? Se pegar durante os 12 anos do governo Lula e Dilma, né, você tinha lá o Plano Safra. Né, o Plano Safra era um investimento muito forte, né, de recursos para o agronegócio, mas também tinha muito recurso para a agricultura familiar. Né, então pulou de 3 bilhões de reais, que era na época do governo FHC, era 3 bilhões. Né, 2 bilhões e 400 em média nos 8 anos do governo Fernando Henrique, mas na verdade executava a ordem de 1 bilhão e 800 por ano. E passou para quase 80 bilhões no 2014, foi o último ano da presidenta Dilma, quer dizer, pulou de quase 3 bilhões para 80 bilhões de reais. O que nós estamos falando? Né, quando criou lá o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, só que combinou o PA, mas com um projeto de lei que garantia que 30% de toda a merenda escolar da escola,
da creche, dos presídios, tinha que ser feito pela agricultura familiar. Então, potencializou, né, que a pessoa do campo, ele ficasse no campo e não se deslocasse para a cidade, porque ele tinha uma renda mensal, né, ele tinha uma renda mensal e tinha uma diversificação de produtos. Né, igual você pega hoje o estado de São Paulo, você tem cana, né, pouca laranja, que praticamente acabou com a laranja do estado de São Paulo, só que os outros estados continuam tendo a diversificação de economia, de produção, né, da agricultura, fruto, né, dessa política que o governo Lula e Dilma acabou desenvolvendo. E não era só isso, né, compra de tratores. Você andava no estado de São Paulo, o que tem de trator, né, que começou a ser produzido, né, pelo estado de São Paulo, né, para atender, né, como é que fala, a pequena propriedade. Inclusive, uma novo modalidade de produção de tratores e máquinas agrícolas menores para atender o pequeno produtor. E não tirar também o emprego. Né? E o que foi importante, equilibrar aí, né? E todas as prefeituras, né, estou falando só do estado de São Paulo, receberam tratores, receberam caminhões, equipamentos para abrir estradas vicinais. Então tinha toda uma preocupação, né, do governo do PT, um projeto de fomento e de desenvolvimento também do país a partir da agricultura. Você não tem que abrir mão do agronegócio. Acho que é importante para o Brasil o recurso que você tem, né, da exportação. É plenamente possível combinar. É importante ver, algumas medidas que foram feitas. Acho que quem lembra, até 98, até o ano 2000, a gente via muito aposentado, né, sendo contratado para trabalhar, né, nas empresas, para ir em filas de banco, tudo. Quando você pegou e houve um crescimento de 22 milhões de emprego, aí uma ação que foi feita, o Marinho estava no Ministério, que foi a política de correção do salário mínimo. Isso fez com que aumentasse o poder de compra de uma parcela também dos aposentados, né, que parte desse pessoal que trabalhava fazendo bico deixou de trabalhar, que teve um incremento na sua renda, e a maioria dos seus familiares estavam empregados, né, o filho, o neto, que muitas vezes o pessoal usava o recurso do aposentado para sustentar a família. E nesse período de 12 anos de governo, você pode ver que diminuiu bastante o número de pessoas que estavam trabalhando, que já eram aposentados. Né? Porque foi uma forma, quando você cresce a economia, você cria a condição do governo ter recursos, foi a partir de uma ação de valorização do salário mínimo. Né? Uma outra ação que o Marinho comentou aqui do Fórum Nacional do Trabalho. Qual que era a proposta que tinha no Fórum Nacional do Trabalho? Você tem uma atividade preponderante, quer dizer, todo mundo que trabalha numa empresa tem que estar vinculado àquele sindicato. É uma forma de você ter sindicatos fortes no país. Sim. Tinha a proposta de você ter uma obrigatoriedade da negociação. E o Calazans sabe quantos são os empresários que não negociam com o sindicato. Não são poucos. Se a gente pensar o Brasil, um país continental, imagina a quantidade de empresários que não negociam com o sindicato dos trabalhadores. Então, aquela proposta obrigava, né, ter a negociação, né, porque para chegar no entendimento, mas que ter pelo menos o direito à negociação que muitos servidores não tinham e nem pessoal do setor privado. Né, acabava com o imposto sindical. Esse mesmo debate que está colocado agora, vai tirar um dia de trabalho, já estava colocado no Fórum Nacional do Trabalho. Mas o que vinha como contrapartida? Todo aquele sindicato que conseguiu negociar e teve uma assembleia que o trabalhador autorizou o desconto, vai ter. Mas você tinha por trás disso uma obrigatoriedade na negociação. Então tinha uma série de mecanismos colocados, né, fortalecia a Justiça do Trabalho, fortalecia o Ministério do Trabalho. Né, então tinha uma ação colocada naquela proposta do Fórum Nacional do Trabalho que era para fortalecer o mundo do trabalho, para você ter melhores condições de negociação com o setor empresarial. E o que aconteceu com essa reforma agora, ele tirou toda a possibilidade de você organizar o trabalhador para poder negociar com os patrões. Né, como nós estamos conversando aqui, assim, o que está acontecendo é um desmonte em qualquer possibilidade do trabalhador poder ter, né, um sindicato que possa te defender lá na frente. Nessa linha da penalização, né, do jeito que a proposta da reforma está colocada, por mais que o governo venha apontando, vai ter mexida, vai ter mudança, ela vai ser, né, agora mais, como é que fala, vai mexer em alguns pontos, né, o que está colocado ainda é uma igualdade de idade para as mulheres, quer dizer, então a mulher vai ser penalizada mais do que o homem, inclusive na proposta colocada. Né, o trabalhador do campo, né, vamos imaginar, que a gente está aqui em São Paulo, no centro urbano, a gente não consegue ter dimensão, né, do que é o Brasil. Sim. Né? São Paulo não reflete não o Brasil. reflete. Agora, imagine aquela pessoa no campo, que às vezes demora, né, uma hora e meia, para ele poder chegar até o centro da cidade, né, lá na cidade que ele mora. Né? Às vezes a pessoa não tem acesso a computador como a gente tem, não tem acesso ao Wi-Fi. Como é que um trabalhador do campo vai conseguir tirar uma guia, né, para pagar
né, todo mês para ter direito à Previdência. E se você não tiver essa contribuição, esse pagamento mensal, né, você não tem direito à Previdência Social do pessoal do campo. A informação nem chega Nem chega a informação para ele. Quer dizer, e hoje o trabalhador do campo ele contribui, porque cada vez que ele produz, ele está vendendo aquele produto que ele fez lá na agricultura familiar, a parte daquela venda que ele faz, parte do insumo que ele compra, parte daquele valor já vai para o fundo da Previdência Social. Então, para desmistificar também... Nós tínhamos resolvido isso no período que eu fui ministro. No período que eu fui ministro. Né? Para desmistificar essa coisa que o trabalhador do campo ele tem aposentadoria e não paga, ele paga. Ele tem uma contribuição. A contribuição sobre o líquido já é para garantir que ele receba essa aposentadoria. Agora, com a proposta colocada, esse trabalhador do campo hoje vai voltar, né, à época de 60, 70, que ele não tinha sequer direito a ter uma previdência social, direito a ter sequer um salário, uma carteira de trabalho assinada. Então, o trabalhador do campo, com essa proposta, né, você acaba, né, voltando à década de 60, 70 para o trabalhador do campo. Então, com certeza. Né? Nós produzimos, inclusive, essa cartilha. Essa aqui é a cartilha sobre entender e defender a Previdência Social. Por que é importante entender e defender? Porque se você não entende o que está acontecendo, ou qual que é a proposta do governo, não tem como você lutar. Uhum. Né? A reforma da Previdência, ainda as pessoas conseguiram enxergar, vai aumentar a idade da mulher, vai unificar, o trabalhador do campo não vai ter mais o direito. Né? Você vai ter uma redução. As pessoas conseguiram perceber, né, que a Previdência mexe com ele, diferente da reforma trabalhista. Né? As pessoas não conseguiam entender, né, e não conseguiam, né, ter forças para lutar contra a reforma trabalhista. Né? E ela está totalmente interligada. Hoje você pode terceirizar qualquer tipo de setor. Né? Qualquer trabalho hoje na empresa ele pode ser terceirizado. Né? E a reforma ela veio e reforçou uma lei que já foi aprovada da terceirização e a presidenta Dilma tinha vetado, né, Marinho? O Congresso tinha aprovado, a presidenta Dilma vetou, né? Depois do golpe da presidenta Dilma, o Temer assume, a proposta é recolocada pelo PSDB, né? É aprovada no Congresso e hoje já passa a valer, que qualquer trabalhador hoje pode ter o seu trabalho terceirizado. Além disso, o trabalho intermitente, você pode trabalhar só algumas horas por dia. Imagina uma pessoa que trabalhava 40 horas semanais. Se ele vai trabalhar 20 agora, em vez de receber um salário cheio no mês, ele vai receber só metade do salário que você vai receber por hora. Só que o trabalhador vai ter que pagar, se ele quiser se aposentar, ele vai ter que pagar essa diferença que tem para 40 horas semanais, essas 20 horas a mais que em tese, ele tem que pagar das próprias 20 horas que ele recebeu para poder compor o valor para futuramente ele vir a se aposentar. Ou seja, não vai se aposentar nunca. Não vai nunca. se aposentar nunca. Então, essas medidas que estão sendo feitas, tanto a reforma trabalhista como, né, a previdenciária, mexe diretamente no dia a dia e na vida do trabalhador. Agora, por que é importante entender e procurar o seu sindicato? Porque quem hoje luta e representa o trabalhador é o sindicato. Agora, o trabalhador é o sindicato. Ele precisa entender que ele é o sindicato. Né? No momento de uma greve, não adianta 10% de uma empresa fazer greve e os outros 90% não. Senão você não vai conquistar aquilo que você está pleiteando. Então ele precisa entender que quando os sindicatos chamam uma greve, chamam uma mobilização, a participação do trabalhador é fundamental. Porque se ele não participa, né, acontecendo em Brasília agora. O Marinho comentou, está correto. O ano que vem nós vamos ter que eleger representantes ligados ao mundo do trabalho, né, ligados às mulheres, né, representantes idosos. Né, tem que ter representante da sociedade no parlamento para defender os seus direitos. Mas daqui até 2018, nós não podemos também ficar parados. Nós temos que fazer mobilização, pressão agora. É o break de Está agora para votar a reforma da Previdência. Tem que pressionar o deputado. Né? Pega ele onde ele mora, pega ele no aeroporto, né? Fala com o familiar dele, manda um e-mail, né? Enche a caixa de correio dele de mensagem que é contra. Ele tem que sentir. Né? Eu lembro quando estava no parlamento, né? Os deputados, quando via a Assembleia Legislativa cheia e o pessoal pressionando os gabinetes do deputado, eles mudavam posição. Né? Às vezes você conseguia segurar o projeto para ser votado, porque o pessoal falava assim, eu sou contra o projeto, o deputado tinha que segurar. Né? Não ia nem para o colégio de líder. Quando eu ia para o colégio de líder, a gente segurava o projeto lá, porque tinha pressão popular. Então, daqui até 2018, nessas propostas que mexem com o trabalho, então ele tem que entender a proposta, que é importante esse debate hoje aqui, Carlos, a gente até agradece, né, de novo aqui o convite, porque essa reflexão e esse debate, agora assim, venha para o sindicato, né, participe do sindicato. É desse jeito que você vai conseguir barrar, né, as maldades que o Temer está fazendo no Congresso Nacional. Nós tivemos uma experiência agora, há 15 dias atrás,
que nós recebemos uma informação que a Caixa Econômica Federal ia fechar uma agência na Zona Leste de São Paulo, do Camargo Novo. Né, uma região na Zona Leste de São Paulo, no centro da Zona Leste, que mora mais de 80 mil pessoas. Né, e quando essa agência foi para lá, agora, durante o governo Dilma, Maria, né, tem 5 anos que essa agência foi inaugurada, né, então para lá foi farmácia, né, como a Drogaria São Paulo, né, abriu vários comércios, abriu escola de inglês, quer dizer, deu uma revitalizada, dinamizada na economia local. E aí nós recebemos a informação, Calazans, que ela ia ser fechada agora, né, no dia 11, agora de novembro. E aí nós começamos a organizar a população, fazer abaixo-assinado, então reunir os comerciantes, né, Sociedade de Amigos de Bairro, os diversos partidos da região, PT, PCdoB, pessoal da Intersindical que atua na região. Né, e começamos com os trabalhadores, e foi feito um movimento muito forte pela manutenção daquela agência no bairro. E aí depois a gente foi para Brasília, pressionar lá a direção da Caixa, e conseguimos, uma vitória, né, que conseguiu barrar o fechamento dessa agência do Camargo Novo. Agora, por que essa agência nós conseguimos barrar? Em outras cidades a gente não conseguiu. O que diferenciou de não fechar a agência do Camargo Novo e fechar uma em Guarulhos, fechar uma em São Bernardo, né, fechar várias no Brasil que foram fechadas? Fechou porque não houve uma mobilização da população para manter um direito. E ter uma agência bancária hoje num bairro onde não tem, é um direito da população. Né? Ele foi conquistado durante o governo Lula e Dilma. Quer dizer, abriu mais de 15 agências na Zona Leste de São Paulo, da Caixa Econômica Federal, porque aumentou o crédito. Né? Então, precisava, né, tinha muito programa social, então precisava atender aquela população. Então, essa mobilização da população do Camargo Novo garantiu que essa agência da Caixa não fosse fechada. Então, por isso que é importante, quando há uma mobilização e o pessoal entende, né, que é um direito seu, e a pessoa briga por ele, a pessoa consegue manter uma conquista. Por isso que é fundamental você, que está nos ouvindo, participe do seu sindicato. Né, venha junto com o seu sindicato, se fortaleça, cobra, né, e aí você cria condição de manter e ampliar os seus direitos. Quando o Marinho fala de gestão mesmo do PSDB, né, quem mora aqui na região oeste de São Paulo, tem um corredor que ligaria Itapevi a São Paulo, que foi prometido pelas há 20 anos. Um corredor. Não estão falando nem de metrô, nem de monotrilho, estão falando de um corredor. Está em obra há 20 anos e não sai. Né, Itapevi até São Paulo. Onde está o planejamento e a competência de gestão? Está 20 anos, né, sendo planejado para ser executado. Né, um corredor. Não estamos falando nem de metrô, nem de monotrilho. Provavelmente captação de verba já houve. Claro. Você pega quem mora em Santos e Guarujá. Né, lá o Serra e o Alco foi lá inaugurar maquete. Um fala que vai fazer um túnel, outro vai falar que vai fazer uma ponte. Cada um, a cada 4 anos, eles renovam a promessa do que vai fazer ligando Santos e Guarujá. E está lá, o pessoal lá, né, não consegue ser atendido. Quer dizer, é o mesmo governo há 20 anos. Está lá escravo da balsa. Tem mais de 20 anos e está escravo da balsa lá com o pessoal do DAE. Então, se você pegar experiências, né, agora está desmontando a FURP. Né, a maior empresa que tem hoje de produção de remédio no Brasil, está aqui no estado de São Paulo, é a FURP. Né, o que está sendo feito? Está sendo desmontado também a partir do governo do estado, que ela produz remédio para o Brasil inteiro, né? Remédio da farmácia popular, da dose certa. Está desmontando a produção de remédio. Desmontou agora a SUSEM. Para entregar para o privado. Né? Para ir para o privado. A SUSEM é o órgão que controla as endemias, né? Que são as pragas no estado de São Paulo. E agora está tendo, né, a questão da febre amarela. E já era anunciado, que ela começou a vir lá de Jundiaí, ela foi vindo, foi chegando até chegar em São Paulo, que vai pegando aqui a Mantiqueira, foi vindo, foi chegando, já sabia que ia acontecer. Mas por quê? Desmontou a SUSEM, né, e passou, né, para os municípios fazer a gestão. O município não tem estrutura, né, de fazer o combate às endemias. Também houve um desmonto. Então, quando se fala em gestão, não é só nas grandes obras, é nas pequenas ações que atendem a população. Vai vir agora, no final do ano agora, a Aedes aegypti. Né, aquele fumacê que tinha antigamente? Não tem mais. Né, Maria, são acho que mil e poucos funcionários que tem hoje da SUSEM, né, acho que tem um por município. Não chega um por município para atender o estado inteiro. Mas por quê? Foi um desmonte que aconteceu ao longo dessa última década. Então, quando se pensa no estado de São Paulo, é isso, é um desmonte que vai tendo no estado de São Paulo de forma permanente. Né, a gente olha na região do Vale do Ribeira. Lá tem o pessoal sempre teve um processo lá que ele fala que era para estruturar, como lá é uma área de preservação ambiental, né, tem as cascalheiras lá. O Estado podia ter, né, um projeto de desenvolvimento da região do Vale do Ribeira, porque liga Paraná, né, a Baixada Santista, o litoral, né, e a região de São Paulo, é a região mais pobre do estado de São Paulo e já podia ser uma região desenvolvida, né, bem desenvolvida, né, mas é a região mais pobre que tem.
Né? Mas por quê? Porque não tem um olhar para o Estado, né, para pensar o desenvolvimento daquela região. Vale do Paraíba é uma região que é forte, que poderia ter uma área turística forte, que é o turismo religioso, né, que poderia ser potencializado a partir de Campos do Jordão, toda aquela região de Cunha, no Vale do Paraíba, que o Alckmin do Bolsonaro, do né? Bolsonaro, até do Alckmin, aquela região, por exemplo, podia estar sendo potencializada. É uma região também que é industrial a partir de São José dos Campos. Então, não há um projeto, mesmo hoje de Estado, de pensar o seu desenvolvimento de forma integrada. As regiões metropolitanas. Nós aprovamos aglomerados urbanos, regiões metropolitanas, tudo entre 2011 e 2015. Né? Desmontou as regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, que podiam ser regiões que podiam estar sendo desenvolvidas. Então, o Marinho colocando essa perspectiva de planejamento, a gente tem que começar a mostrar para a população, né, que há muita promessa, mas há pouca execução. E a gente vive à base de incêndios apagados. De incêndios apagados. Né? E eu estou falando de algumas regiões do Estado, né? Vale do Ribeira, Baixada Santista, a região do Vale do Paraíba. Né? Não estou nem falando da região de Campinas, Sorocaba, né, Ribeirão Preto. Vale do Paraíba, né? Vale do Paraíba, de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Então, por isso que é importante a gente ficar atento, porque às vezes chega na eleição, aí fala da farmácia popular, ou fala lá do dose certa. Só que está desmontando a empresa que está produzindo o remédio de farmácia popular. E as pessoas vão sendo enganadas, como foi na eleição agora em São Paulo também.